Amados amigos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez eu, evangelista Wellington Ramos, convidando você para a apologética da fé cristã, a nossa defesa da nossa fé cristã, dos princípios da palavra de Deus, contra os muitos ensinos doutrinários que contrariam a sã doutrina e que nos desvia da verdadeira fé em nosso Deus Criador, da sua palavra. Como vocês têm acompanhado, graças a Deus, tenham visto que muita gente tem assistido os vídeos. Já colocamos vários vídeos, apologética cristã, defendendo-se de várias doutrinas errôneas que são propagadas neste mundo. Já levamos para vocês sobre a questão da doutrina mórmon, sobre a questão da doutrina adventista do sétimo dia, sobre a questão do espiritismo, a doutrina espírita, sobre a questão da doutrina da STV, Sociedade Torre de Vigia, doutrina que os testemunhas de Jeová saem propagando pelas portas. E agora eu vou levar para você sobre uma doutrina bem conhecida e popular do nosso Brasil, a mais influente, que é a doutrina católica romana. Então convido a sua atenção agora para você estar aprendendo. Lembrando para todos que nós não estamos aqui debatendo contra as pessoas. Nosso objetivo é conceitos doutrinários. Estamos aqui trazendo as verdades doutrinárias dentro do mundo espiritual, dentro das verdades de Deus. Nós estamos aqui levando para vocês isso, esclarecimento da verdade, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia Sagrada é a verdade absoluta, não é uma verdade relativa como as religiões. A religião é relativa às suas verdades, em relação ao mundo espiritual, em relação a Deus. Mas as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia, aqui está a revelação absoluta de Deus para nós, seres humanos, independente de religiosidade do credo que nós venhamos a professar, raça, cor, povos, nações. A Bíblia Sagrada é a verdade universal para todas as pessoas. E que todos serão bem-aventurados se crerem na palavra de Deus. Porém, nesse momento agora, eu convido a você conosco, a ouvir a verdade da palavra de Deus contra os ensinos doutrinários que contrariam a palavra de Deus dado pelo sistema religioso católico romano. Mas vamos lá. Vamos falar sempre, como eu gosto de levar para as pessoas, o princípio das coisas, a origem, Então vamos lá. Doutrina católica romana. As pessoas têm um lema, que se dizem lá mesmo, os padres, os adeptos dessa religião, dizem que ela é a verdadeira religião, porque foi a única que Jesus deixou, a Igreja Católica Romana. Mas aí eu faço uma refutação bem simples. Eu procuro na Bíblia, vendo Jesus ensinando sobre alguma religião. Eu procuro na Bíblia, vendo Jesus nos orientando a seguir a Deus, a chegar a Deus por alguma religião. Eu não vejo Jesus ensinando isso. E nem vejo Jesus ensinando sobre igreja, seja ela qual for. A única coisa que Jesus ensinou sobre a igreja, que ele falou, foi que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E quem é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus não é uma entidade religiosa, até porque a igreja romana ela é política, ela é uma entidade religiosa e política, porque ela é uma entidade de um Estado, o Estado do Vaticano. O Papa, ele é um presidente do país do Vaticano. Então Jesus não deixou uma instituição, mundana. Ele deixou uma instituição espiritual que não é uma instituição denominacional. É um povo que se rende a Deus através da pregação do Evangelho. Mas vamos lá conhecer mais um pouco sobre isso. Então a Igreja Romana, vamos conhecer o princípio dela? Olha, o conceito romano doutrinário, ele é antes de Cristo, Porque quando Jesus estava no tempo de Jesus, quem imperava, quem dominava, era o Império Romano, Era a província romana ali, Israel, As cidades ali de Israel, era tudo província romana. Então, era o domínio romano que estava imperando naquele tempo de Jesus ali. A doutrina romana, o ensino religioso romano já existia. Isso é muito antigo, antes de Jesus. Mas Jesus veio para trazer a verdade.
E alguém diz que a Igreja Católica Romana é a primeira igreja, é a igreja que Jesus levantou, né? Confundem, porque diz que Pedro é o alicerce da igreja, né? E não é. Mas vamos conhecer mais profundo sobre isso aí. Deixa eu trazer um relato para você, tá certo? No princípio, depois que Cristo morreu, no princípio da igreja, surgiu muitos imperadores que desencadeou grande perseguição ao povo, né, cristão que seguia Cristo. Porque cristão, como eu já ensinei aqui, a palavra cristão ela deriva de uma palavra denotando um seguidor de Cristo. Essa palavra cristão ela só tem 3 vezes na Bíblia. E a primeira vez que está lá em Atos, não é, que fala que os apóstolos foram chamados de cristão pela primeira vez, está lá na carta do apóstolo Pedro. E está em Atos também, quando Paulo está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 28, quando o apóstolo Paulo está pregando a Agripe, e Agripe diz assim: olha Paulo, tu quer que me convencer para que eu seja cristão? Então a palavra cristão ela deriva de Cristo. Os apóstolos foram chamados de cristãos, os discípulos foram chamados de cristão, porque eles pregavam a Cristo, a doutrina de Cristo, e não a doutrina romana, né, que já existia antes de Cristo. Então, os discípulos de Jesus sofreram muito, que é a igreja, sofreram muita perseguição. Muitos imperadores trouxeram muita perseguição à igreja, aos cristãos, né? Imperadores antes de Constantino, vou chegar em Constantino, né? Antes de Constantino surgiram muitos imperadores, como por exemplo, né, Marcos Aurélio, no ano de 165 depois de Cristo, né, o imperador Marco Aurélio, depois de Cristo, no ano de 165, o imperador Celso, no ano 249 a 252 depois de Cristo, o imperador Domiciano também, no ano de 81, no ano de 64 depois de Cristo, o imperador Nero, que foi uma grande perseguição, né, o qual Paulo foi preso lá também. Nessa perseguição, os cristãos foram tidos como, né, incendiadores, né, de Roma, né, o qual incendiou Roma, a gente sabe dessa história. O imperador Nero também lançou uma grande perseguição, que foi o primeiro imperador, no ano de 64, ali, a lançar perseguição contra os cristãos. O imperador Diocleciano, no seu governo, né, teve uma intensa e uma grande perseguição também contra os cristãos no ano de 303 a 305. Nesse tempo, muitos foram mortos, igrejas destruídas, Bíblias queimadas pelos imperadores romanos, antes de Constantino. Uma grande perseguição. Então, lá no século III, Constantino ele chega ao poder como imperador. Tem uma história todinha que relata como Constantino chegou ao poder. Então, Constantino, no ano de 306, Constantino chega ao poder em Roma, né, como imperador romano. Ele põe fim à perseguição que os imperadores anteriores estavam colocando sobre os cristãos. Os imperadores tinham, né, lançado as perseguições. Constantino põe fim a essa perseguição. Daí então, uma grande maioria de cristãos se renderam a Constantino, né, viram o ato de Constantino e começaram a se deixarem levar por Constantino, né? E aí, Constantino se declara cristão dentro de um golpe político, aonde ele, no ano de 306, né, ele se reverteu o Edito de Milão, tornando a religião, o cristianismo, a religião oficial de Roma. É aí que entra, né, a situação onde começou a contaminação do cristianismo verdadeiro com a ajunção com o sistema romano religioso no período de Constantino. A partir do ano 310, o sistema romano começa a inventar grandes, né, costumes pagãos, e os cristãos que estavam aí envolvidos com esse sistema começou a se contaminar, a deixarem as práticas puras que aprenderam com Cristo. Começaram a se envolver nesses costumes pagãos. Daí então o caminho que era um caminho estreito tornou-se um caminho largo. O cristianismo pagão. Mas dentro desse grupo, né, desses que se converteram, que se ajuntaram,
que se contaminaram com o sistema religioso romano, houve um grupo que se manteve fiel, o qual não aceitaram, não é, a influência de Constantino no meio da igreja de Cristo e romperam com Constantino. Esse grupo que manteram-se fiel dentro dos ensinos evangélicos, do Evangelho de Cristo. Então daí eu estou trazendo para você esse princípio, essa informação, para você conhecer. E eu quero trazer agora para você vários ensinos católico-romano que contrariam, que na verdade não tem base bíblica, não tem apoio bíblico. E aí a gente vê que, infelizmente, muitos entendem que essa igreja é a verdadeira, estão nela, né? Seguindo os seus conceitos espirituais em relação a Deus, vão se decepcionar. Até porque o sistema religioso romano, ele não aceita a Bíblia como única regra de fé e prática. Eu coloquei até uma postagem no meu Face de um padre que fez uma declaração, isso foi recente. Um padre fez uma declaração dizendo que se os católicos eles forem colocar a Bíblia acima da autoridade da igreja, eles são que nem os crentes, né? São loucos. Porque a Bíblia, ela não tem que estar em autoridade acima da igreja. É a igreja que está, disse o padre, que a igreja é quem tem autoridade superior à Bíblia. E aí é uma declaração, para quem conhece a verdade, satânica, para desfazer da palavra de Deus. Porque a igreja, que são as pessoas que se convertem a Cristo, tem que estar submisso à palavra. Pastor, padre, papa, seja qual for o líder, o sacerdote, tem que estar submisso à palavra, porque a palavra é a autoridade soberana. Porque a palavra é o próprio Deus determinando o que é e o que não é. Como é que a igreja tem que estar acima da palavra de Deus? Então Deus não é Senhor. Então a igreja católica romana, a sua doutrina é contrária à Bíblia, até porque eles negam a Bíblia. A tradição romana foi criada para desfazer-se dos princípios da Bíblia. E a partir daí os padres começaram a declarar, Constantino, que foi o primeiro papa, o bispo dos bispos, ele começou a estabelecer o que era crença, o que era dogma para crer a igreja e o que não era para crer. E criaram a tradição, que são os ensinos dos padres e dos papas. A tradição católica romana, a qual eles colocam de igualdade com a Bíblia, a ponto de chegar a desfazer da Bíblia para guardarem mais a tradição. Então observe que esse ensino, né, infelizmente, é uma religião, é a segunda maior do mundo, que agrega uma multidão de pessoas, que a primeira é o islamismo, a segunda é o catolicismo, que agrega bilhões de pessoas nesse conceito religioso, que estão negando a verdade de Deus, o seu Criador. E o pior de tudo, estão negando achando que estão servindo a Deus. Mas vamos lá levar para vocês mais instruções, o que a palavra de Deus nos ensina e o que a doutrina romana nos mostra que contraria a nossa fé cristã, o verdadeiro cristão, que ele é discípulo de Cristo, ele é devoto da palavra de Deus, a quem ele tem como autoridade maior para servir, obedecer e se conduzir pela palavra de Deus. Vamos lá. Você já viu falar de um ensino chamado purgatório? Eu vou trazer alguns ensinos da igreja romana que levam as pessoas a se perderem da graça da verdade de Deus. Você já ouviu falar sobre o ensino falado sobre purgatório? Eu vou lhe ensinar o que é isso, esse ensino que a igreja romana passa para as pessoas. O purgatório é uma ideia que veio, né, de raízes de religiões antigas. Dizem que o purgatório é um lugar que tem um fogo purificador, né? Assim eles ensinam lá, dentro da doutrina romana católica. Ensinam que o purgatório é um lugar que tem um fogo purificador, para onde vai as almas dos que não foram tão mal. E dizem que esse lugar é entre o céu e o inferno, né? Dizem que lá a alma cumpre a pena, e depois de seus pecados purgados no purgatório, né, eles dizem que a alma é tirada de lá por um anjo ou então pela Virgem Maria. Olha o que eles ensinam, tá certo? Eles ensinam que existem 3 métodos para tirar a alma do purgatório, né? 3 métodos. É o sacrifício pelo pecado das almas no purgatório. Eles ensinam a rezar pelos mortos, dar esmola e celebrar missa. Isso é uma heresia, isso é uma aberração para quem conhece a palavra. A palavra de Deus não ensina isso, tá certo?
Essa ideia não é bíblica, isso é uma ideia estabelecida pelos padres e papas, pelo clero romano, da tradição e não da palavra de Deus. E as pessoas que estão crendo nesse dogma vão se decepcionar. Porque o lugar intermediário entre o céu e o inferno, primeiro, é a terra. É aqui que o homem tem que se arrepender, ser purgado dos seus pecados, ser purificado dos seus pecados, é aqui. E não é através de celebrar missa, nem de dar esmola, nem tampouco de nenhuma caridade em memória das almas que partiram. O meio que a pessoa tem de purgar e purificar o seu pecado é através do sangue de Jesus Cristo, pois assim a Bíblia nos ensina, Efésios 1,7, Colossenses 1,14, né? Que diz que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Não é rezar pelos mortos. Primeiro, que os mortos não são mais beneficiados por nada que se faça nesse mundo, tá certo? Dar esmola na intenção dos mortos para fazer remissão dos seus pecados. Isso é um ensino maldito também, não existe isso, tá certo? Porque nenhum benefício que alguém faça aqui serve para quem morreu, porque quem morreu já morreu com seu destino selado, né, pela escolha que fizeram enquanto estava vivo aqui, porque é daqui que o homem escolhe, céu ou inferno. Céu é crendo, se convertendo a Jesus Cristo. Inferno é permanecendo no erro, no pecado e negando a graça de Deus, que é Jesus. Daqui o homem segue para o seu destino eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 27, depois da morte segue-se ao juízo. Romanos capítulo 5, versículo 17 e 18, diz que o juízo é para a condenação. Quem morreu já segue condenado, porque o juízo é para a condenação. Então você está vendo aqui, né, essa orientação, levando para você esse ensino. O que é que eles ensinam mais lá? Né? A doutrina católica romana ensina que as pessoas podem receber intercessão, né? Pedir intercessão aos santos e aos anjos. Ensinam isso, que as pessoas podem rezar aos santos e aos anjos para ele interceder por nós. Que dizem que é certo se dirigir aos santos para pedir intercessão deles. Dizem que os santos e os anjos no céu intercedem pelos homens e que devem ser invocados. Isso é o que ensina a doutrina romana. Que devem ser invocados e louvados, né? Eles argumentam que a Bíblia não proíbe a intercessão de outras pessoas, além de Jesus. Olha para aí. Eles dizem que a Bíblia não proíbe a intercessão de outras pessoas, além de Jesus. Tá certo? Tentam justificar isso na Bíblia, citando a intercessão de Moisés pelo povo de Israel, citam a intercessão de Ló, né, de Abraão por Ló, e citam, né, o texto de Tiago, que diz assim: orai uns pelos outros. Só que eles interpretam errado, porque Moisés intercedeu por Israel, Israel estando vivo e não morto, tá certo? E Moisés estava vivo depois que Moisés morreu. Ninguém foi até Moisés pedir intercessão, foi por isso que se levantou Josué no lugar de Moisés, tá certo? E nenhum povo de Israel fazia intercessão, oração ou rezava a Moisés. A intercessão de Abraão por Ló: Abraão estava vivo, Ló estava vivo. E aí não dá margem, nem dá espaço e nem dá, né, um ensinamento de pedir intercessão a quem está morto, santo e a anjo. Até porque os anjos, eles não são intercessores, tá certo? Eles são enviados por Deus para, né, ajudar os que alcançarão a salvação, os que estão em Cristo, mas eles não são para ser invocado, nem louvado, nem rogado. Não é para rogar a anjo. Os apóstolos, né, não são para ser clamado, nem invocado, nem oferecer reza a eles. Até porque o texto de Tiago também que eles citam, lá Tiago 5, né, 5,16, aonde o apóstolo orienta orais um pelos outros, o apóstolo não está ensinando a pedir intercessão pelos mortos, não. Ele está ensinando aos irmãos a orar um pelos outros, os irmãos que estão vivos. Não orar pelos mortos, nem pedir intercessão aos mortos. Tá certo? Até porque os santos apóstolos, eles viveram e não vivem mais. Eles foram e não é mais. Porque só quem foi, é e sempre será, é Jesus. Quem morreu, ressuscitou, foi Jesus. Os apóstolos não é para ser pedido intercessão a ele, até porque Jesus nunca ensinou isso. E os apóstolos não é Deus. Só quem pode interceder por nós é Jesus Cristo. Porque ele vive. Se ele não tivesse ressuscitado, nós estávamos orando a ele em vão.
Porque Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, inútil. Porque é inútil pedir intercessão a quem já morreu. Porque quem já morreu não pode ouvir quem está vivo. Então a igreja romana ensina que tem que se dirigir sim, pedir intercessão aos santos, aos apóstolos, contrariando a palavra de Deus que ensina ao contrário. Só um que intercede por nós, só um que roga por nós, só um que é o único nosso mediador, e a Bíblia diz que é Jesus, porque Ele é Deus e Ele morreu e ressuscitou e está à destra do Pai, intercedendo por nós. Tá certo? Vamos lá, mais outros ensinos que a igreja romana leva para as pessoas. Vamos lá. Quero que você esteja aí acompanhando isso, tá certo? Esse aqui é simples de você perceber que isso aí é uma prática que eles defendem muito, é onde eles muitos sabem que estão errados. É esse ensino que eu vou falar agora, mas preferem ficar lá por tradição, porque diz que já nasceram lá e vão continuar lá. Sobre adoração, veneração à imagem. Eu recebi aqui, eu tenho aqui um material, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu botar o cachorrinho aqui que caiu. Eu tenho aqui um material que eu recebi, que é uma refutação, né, das pessoas que vivem nesse ensino doutrinário do católico romano, para contrariar a Bíblia, para mostrar que eles estão certos. Isso é uma refutação deles que eu recebi, para mostrar que a gente está errado. Eu analisei isso tudinho, e eu vi que falta de entendimento da palavra e que cegueira espiritual que eles têm, que eles ignoram a própria palavra de Deus. Eles são mais firmados na tradição. Eu analisei todo esse estudo que me deram, né? Uma pessoa que está dentro desse conceito me deu para mostrar que a defesa deles, que nós estamos errados. Não, mas nós não estamos defendendo conceito religioso, nós estamos defendendo princípios bíblicos. Doutrina bíblica, e mostrando que outras pessoas que vivem no religiosismo estão seguindo orientações errôneas. Então eu analisei todo esse ensino e vi ali uma cegueira muito grande, ou então a pessoa querer estar no erro. Porque o Vaticano tenta justificar o culto que se presta às imagens de escultura, tá certo? Dizendo que a Bíblia, quando faz referências às imagens, está apontando para os ídolos das divindades pagãs. Não. A Bíblia não está apontando para ídolo nenhum. A Bíblia proíbe, Deus proibiu todo tipo de veneração à imagem. Porque não tem adoração à imagem sagrada, não. Porque Deus não orientou isso ao seu povo. Então quando Deus proíbe a adoração à imagem, seja de homem, do que está no céu, do que está na terra, debaixo da terra, como está lá o 4º mandamento, né? Ou é o 2º mandamento, você pode ver lá em Deuteronômio, capítulo 5. Não farás para ti imagem de escultura, né? Nem do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra. Seja de homem, de animal, de anjo, de Deus, de ninguém. Então, o Vaticano ele ensina que quando a Bíblia proíbe a adoração de imagem, está se referindo às imagens pagãs. Mentira! Né? E não às imagens sagradas que eles dizem. Porque as imagens sagradas representam os santos, os anjos e até mesmo o Senhor Jesus. E justificam dizendo que Deus mandou fazer imagem para praticar a veneração. Usam os textos de uma forma absurda. Aí eles usam lá os textos lá das imagens que estavam na Arca da Aliança, os querubins. Né? Usa a imagem de Moisés, da serpente, que foi usada lá no deserto, para dizer que Deus mandou o povo fazer imagem. Mas Deus não mandou o povo venerar. As imagens que tinha na Arca da Aliança, o povo não era para venerar, não. O povo não estava venerando ali, não. A imagem lá da serpente que foi lá no deserto, Deus não mandou o povo venerar, não. Deus disse que o que olhasse para ela ali era uma simbologia mostrando Jesus lá na frente. Deus dando uma referência, não seria morto do veneno da serpente. O povo não era para adorar a imagem de escultura ali da serpente, não. Tanto é que no reinado lá de Ezequias ele manda destruir essa imagem porque o povo estava venerando a serpente. E Ezequias manda destruir para o povo não venerar mais. Porque Deus, em canto algum da Bíblia, orienta a adoração de imagem, seja de quem for, de anjo, de apóstolo ou do próprio Senhor Jesus. Sabe por quê, irmão?
Porque o nosso Deus é muito glorioso, muito enorme, muito tremendo, muito glorioso. Não pode ser representado através de uma imagem de escultura feita pela mão de homens. E a Bíblia diz que maldito é o que faz essas imagens. E quem adora também é maldito. Temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, não por imagem alguma. Então, mas a igreja romana ensina isso, tá certo? Que as imagens são para adorar, tá certo? Vamos falar sobre outros assuntos que ensina a igreja romana. Sobre a pessoa de Maria, aí é um erro muito enorme, irmãos. O maior erro que vai condenar milhares e milhões de pessoas é o erro doutrinário sobre a pessoa de Maria que a igreja romana passa para as pessoas. Ensinam que o poder de intercessão de Maria é maior do que os demais. Chamam ela de onipotente suplicante e outros atributos que só a Deus pertencem, colocam nela. Dizem que Deus atende aqueles que estão mais perto dele do que os que estão mais distantes. Então, assim eles creem que Maria está mais perto de Deus do que os outros. E aí ela tem o poder onipotente da intercessão. Só quero dizer uma coisa. A Maria que a Bíblia revela, que foi a mãe de Jesus segundo a carne, não Jesus Deus, ela não está mais perto de Deus do que os apóstolos. Todos que morreram estão dentro de um lugar de descanso, aguardando o dia da ressurreição do corpo. Só quem está à destra de Deus, glorificado no corpo ressurreto, é Jesus. Porque só Jesus ressuscitou. Até porque a igreja romana também ensina a assunção de Maria. Isso é uma mentira criada pelos padres, os papas. Que só quem ressuscitou foi Jesus corporalmente. Tá certo? Quero levar para vocês essa orientação. Ensinam que o milagre que Jesus operou nas bodas de Canaã da Galileia foi por intercessão de Maria. Mentira também. A Bíblia não ensina isso, o texto não mostra isso, ao contrário. Maria, quando foi ali orientar Jesus a agir, ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Jesus, como Deus, mostrou a ela que Deus ele sabe a hora de agir e que ninguém pode dar ordem a Deus e nem dizer a hora que ele deve agir. Por isso que Jesus deu essa palavra, não é? Para ela entender que Deus não se pode ordenar quando ele vai agir ou não. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria não fez uma intercessão para Jesus agir e Jesus não agiu ali por intercessão dela, não. O momento certo dele agir, ele agiu. Agora não foi por intercessão dela. Tá certo? Você pode ler isso lá, você não vai encontrar isso. A Bíblia não ensina isso. Então, eu quero que você aprenda isso. Outra coisa aqui que ensinam lá sobre a pessoa de Maria, ensinam que ela foi cheia de graça. A expressão cheia de graça significa ortogar ou mostrar a graça. Eles dizem que Maria foi cheia de graça. Eu só quero que você entenda isso. Olha, a expressão cheia de graça ou cheio da graça significa ortogar ou mostrar a graça a alguém. E só quem pode ortogar a graça ao pecador é Jesus. Nenhum ser pode, nem anjo, quanto mais Maria. Maria foi uma discípula, uma mulher que teve uma missão, como os demais apóstolos, como os profetas. Ela teve uma missão. A missão nobre dela foi o ventre dela ser cedido para o Salvador da humanidade nascer pelo milagre de Deus. Usou o ventre dela. Isso não fez dela mais especial do que os outros, não. Isenta de pecado, não. A Bíblia não diz isso. E a própria Bíblia mostra que ela foi uma pecadora, como todos os seres humanos. Senão ela tinha que sofrer o pecado da humanidade. Se ela fosse imaculada, isenta de pecado. E não Jesus. Jesus não precisava ter vindo. Porque Jesus só veio ao mundo, tomou a forma humana para remir os nossos pecados. Porque dentre os homens não havia um justo sequer. Porque todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Por isso que Jesus veio imaculado, isento de pecado, nascido sobre o pecado. Nascido de uma natureza pecaminosa, mas gerado pela natureza de Deus no ventre dela. É isso que precisamos entender. Então, só quem pode ortogar graça é Jesus. O texto diz que ela foi agraciada e que ela não foi cheia de graça. O texto diz que ela foi agraciada, ou seja, ela foi ortogada a graça sobre ela, pelo próprio Jesus. Você pode ler isso lá em Lucas, capítulo 1, versículo 28. O anjo não disse cheia de graça. O anjo foi, a expressão de Gabriel a ela foi agraciada.
e não cheia de graça. Você pode conferir isso. Lucas capítulo 1, versículo 28. Quando o anjo Gabriel vai levar a ela a mensagem. Salve a graciada e não cheia de graça. Porque a graça só quem outorga é Jesus. Tá certo? A expressão cheia de graça foi usada na pessoa de Jesus e não nela. Ela foi favorecida, foi agraciada. Então outro ensino sobre a pessoa de Maria, lá dentro do catolicismo romano, que é uma doutrina que vai levar milhões e milhares de pessoas para a condenação eterna porque estão errando o alvo, tá certo? Ensinam que ela foi isenta de pecado, nós já vimos aqui que isenta de pecado só Jesus. O milagre especial de Deus não foi na concepção vaginal, não foi em Maria, foi na concepção vaginal de Jesus, que nasceu por ela, tá? A obra do Espírito Santo ali, Jesus nasceu por uma obra do Espírito Santo, tá? O milagre de Deus foi esse, Jesus nasceu de uma virgem, que não tinha ainda concebido relação humana, né? E não tinha ainda tido filho, porque Jesus ele tinha que nascer de um ventre que ainda não teve contato com o homem, um ventre puro, né, de relação humana, porque Jesus veio não de relação humana. Ele foi gerado dentro desse ventre puro pela obra do Espírito Santo, gerado pelo Pai. Por isso que ele é Deus. Ele foi gerado pelo Pai, ele tem a mesma natureza do Pai, porque foi gerado pelo Deus eterno, glorioso, invisível, soberano. Então ele é soberano, eterno, glorioso e magnífico, porque ele tem a mesma natureza da divindade. Tá certo? E aí, gente, esses ensinos que a doutrina romana leva para as pessoas, vai condenar milhares de pessoas que estão entregando sua vida a um personagem que não existe na realidade. Existe dentro do conceito religioso, na mente das pessoas, no relativo de suas verdades. Mas na realidade esse personagem, né, que salva, colocam ela como salvadora, como intercessora, como quem pode tirar as pessoas da condenação. Não, esse é o atributo de Jesus. Só Jesus é o Salvador. Até porque, gente, a própria Maria, ela confessa que é uma pecadora, que ela precisa de salvação. Deixa eu ler para você aqui, Lucas. As pessoas dentro dessa doutrina romana estão cegas. Uma cegueira tão grande que eles chegam a discutir, ficar com raiva quando nós falamos a verdade sobre esse assunto. Eu quero dizer isso para você. Você sabia que eu fui falar, né, levar para a pessoa essa realidade, mostrar a ela que esse entendimento estava errado? Quase que eu apanhava na cara dessa mulher. Fui falar para uma mulher sobre isso. Essa mulher levantou a mão para bater no meu rosto. E ela só não bateu porque Deus não deixou, porque eu não ia reagir. Não ia nem dar tempo de eu tirar o rosto. E eu não ia reagir. Porque eu tenho que seguir o exemplo de Cristo. Se te baterem no lado, dá o outro. Eu não ia odiá-la, nem ia ficar desejando o mal dela. Eu ia pedir misericórdia por ela. Mas graças a Deus, Deus não permitiu. Na rua, muita gente viu e até disseram: irmão, aceita isso não, reage. Eu digo não. Aí ao contrário, não vou seguir o exemplo, a influência de Satanás. Eu sigo a palavra, eu sou servo de Jesus. Enquanto Jesus me disse para eu não reagir, o diabo usou pessoa mandando eu reagir. Reagir para quê? Para dar lugar ao diabo? Eu sou discípulo de Cristo, eu tenho que seguir a palavra de Jesus e me submeter a Jesus, que disse que não devemos revidar o mal com o mal. E foi, irmão, estou falando verdade aqui. Pessoas aqui na porta da minha casa, viu, gente? Na porta da minha casa. Eu explicando a ela sobre a pessoa de Maria, ela levantou a mão, alto mesmo. E eu olhei assim, eu digo, meu Deus, eu fiquei sem entender na hora. Aí daqui a pouco, como uma coisa que tivesse anestesiado ela, ela parou assim e foi-se embora. Invocar, essa mulher tinha ódio de mim. Porque as pessoas elas estão centralizadas nessa ideia e defendem com a sua própria vida essa mentira religiosa. A própria Maria, ela revela que é uma pecadora. Eu quero ler para você aqui, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 46, diz assim: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Versículo 47 de Lucas, capítulo 1. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra de Maria aqui na Bíblia. Meu Salvador. Só precisa de um Salvador
quem está condenado, quem está sentenciado no pecado. Salvação quer dizer libertação. O meu libertador dos meus pecados. Ela reconheceu que ela era uma pecadora, enquanto hoje as pessoas ficam divinizando esse personagem que não é a Maria bíblica. É um personagem criado da religião romana que colocou essa doutrina que foi dada pelos papas e não pela palavra de Deus. Então, esses ensinos, irmãos, levam milhares de pessoas a ser condenados porque negam a verdade. Enquanto a Bíblia diz que há um só mediador, as pessoas colocam outros mediadores dentro desse conceito religioso. As pessoas são levadas a acreditar em outros mediadores, em outros intercessores, rogando salvação, rogando pela hora da morte a outras pessoas que não podem salvá-las. No mundo existem milhares e milhões de pessoas que têm Maria como sua protetora, sua salvadora, sua intercessora. Milhares de pessoas que clamam, suplicam, rogam a ela, com uma devoção imensa, dirigindo-se a ela, desprezando o verdadeiro mediador, o verdadeiro caminho que Deus deixou, desprezando o único meio de salvação, desprezando aquele que realmente pode interceder por cada um de nós, Jesus. Estão vivendo dentro desse conceito, porque estão sendo guiados pelas doutrinas romanas, que leva o homem à condenação, que leva o homem a contrariar as verdades de Deus. Se Maria estivesse viva, mesmo assim, se ela estivesse viva, ela não está, já morreu, ela não pode ouvir ninguém. Mas se ela estivesse viva, ela não podia salvar a humanidade, porque ela não poderia ouvir, né, o clamor da multidão que clama a ela, porque ela não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Esse atributo só de Deus. Jesus tem esse atributo porque Ele é Deus. As pessoas podem clamar a Ele no mundo inteiro. Todas as pessoas podem clamar na mesma hora. Que Ele consegue ouvir a todas, porque Ele é Deus onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente, que Ele pode tudo. Onisciente, que Ele sabe de tudo. Onipresente, Ele está em todos os lugares. Nenhum lugar está escondido ou privado da presença de Deus. Glórias a Jesus. E as pessoas estão aí, gente. Eu não estou falando isso aqui debochando da fé dessas pessoas. Eu estou falando isso com tristeza no meu coração. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, abra os olhos delas, que se convertam a Jesus, renunciem esse ensino maldito, doutrinário, em relação à pessoa de Maria, que ela não tem nenhum atributo de divindade para socorrer ou salvar ninguém. Isso só pertence a Jesus. Que essas pessoas se convertam a Jesus, que essas pessoas se convertam à palavra, que essas pessoas renunciem esses conceitos doutrinários que a Igreja Católica Romana aplica e leva as pessoas a viverem e sofrer a condenação na eternidade quando deste mundo partir. Grande decepção daqueles que morrem, porque lá vão ver que essa mentira que eles acreditaram como verdade não é realidade, porque lá eles vão saber que só Jesus é o verdadeiro mediador e que nenhum outro intercessor, nenhum outro salvador poderia salvá-los, e eles rejeitaram a salvação que Deus ofereceu a ele, a verdade da palavra, desfizeram da verdade de Deus, negaram a palavra, creram mais na mentira, e essa é a causa da condenação de muita gente que negam a verdade de Deus. Então está aqui esses ensinos, né? Tem muito mais ensinos sobre a pessoa de Maria que a Igreja Romana leva as pessoas a crer. Eu quero dizer isso. Olha, queridos, os papas, os padres que estabeleceram esses dogmas, não é a palavra de Deus que ensina isso. Não é a palavra de Deus. Esse ensino mesmo de Maria foi colocado pelo Papa, não é? Então, que você possa estar atento a essa instrução que você está tendo agora. Que você possa estar abençoado por essa orientação que você está tendo. Olha o que ensina mais ainda. Olha, a Igreja Romana, ela cria e estabelece muitos objetos de fé para os seus fiéis crer. Objeto de fé esses que levam as pessoas a errar o alvo. Deixam de dirigir-se ao Senhor para dirigir-se a esses objetos de fé. Ensinam, né, sobre o coração sagrado de Jesus, onde ensinam que as pessoas usam dizendo que outorga graça, proteção, onde ensinam as pessoas a colocar sua confiança nesse amuleto, coração sagrado de Jesus. Ensinam as pessoas a usarem a medalha da Senhora, né? Senhora da Medalha, onde dizem que no dia 27 de novembro de 1830,
essa tal senhora apareceu e mandou fazer uma medalha e disse que todos os que usassem no pescoço essa medalha recebiam graça. Que graça? Essa visão, essa revelação é maldita, satânica. Não existe porque o céu não existe senhora. Aí eles levam as pessoas a crerem nesses objetos. O céu existe Senhor. Só existe um trono lá no céu. Não existe dois tronos. Não existe um trono do Pai, do Filho e da Mãe. Existe só um trono que está sentado o Pai e o Filho à destra do Pai. O Filho reina com o Pai. Não existe um trono de mãe, porque no céu não existe senhora. A Bíblia diz que só um Senhor do céu e da terra. Não existe senhora. Ensina as pessoas a usarem o escapulário. Você já viu aquele cordãozinho que eu, no meu princípio, eu também usava, né? Eu não sabia nem o sentido daquilo. Eu usava como uma forma de proteção. Eu achava que aquilo protegia. Ensinam as pessoas a usar o escapulário, que é o cordãozinho de dois lados, né? Que as pessoas usam. Eles dizem que é um sinal seguro de salvação. Olha para aí que mentira, gente, para quem conhece a verdade. Ensinam as pessoas a crer, a colocar sua confiança na salvação nesse cordãozinho, né? Dizem que quem usa esse cordão, a senhora deles, né? Que eles dizem que essa senhora fará uma aliança com eles. Dizem que é um sinal certo de salvação. E que quem morre com esse cordão no pescoço, né, não padecerá o fogo eterno. Quem usa será liberto do purgatório no primeiro sábado depois da sua morte. Isso é ensinado lá na doutrina romana. E que é um sinal de proteção em todos os perigos. Olha, a pessoa que usa o escapulário depois que morre, né, no primeiro sábado ele é tirado de lá. Porque o cordãozinho protege ele. Ensinam as pessoas a viverem uma penitência, rezando o texto todos os dias, repetindo dezenas de vezes uma multidão de palavras. Porque reza é uma coisa decorada, constante. Deus nos ensinou a estar na presença dele, repetindo as coisas. Deus, ele quer que nós entramos na presença dele em um diálogo. A oração é dialogar com Deus. Porque dizem que é uma corrente de salvação, não é? O terço. As pessoas ficam ali presas naquela escravidão religiosa, naquele fardo religioso. Aquilo não serve de nada, meu irmão. A Bíblia não ensina isso. Proteção não vem por isso. A proteção da gente vem pela fé no Senhor Jesus. Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele nos livrará de todo o mal. Ele guardará a nossa saída, a nossa entrada. Ele é o nosso protetor de todos os males. Não precisa objeto de fé. Isso é superstição. Mas eles estão lá, onde ensinam que Maria atende a necessidades materiais e as espirituais. Onde dizem que Maria apareceu em Fátima pedindo que rezassem o terço. Isso é uma visão, isso é uma mentira satânica, porque as pessoas quando fazem isso, desprezam a verdade de Deus, deixam de buscar socorro no Deus verdadeiro, para buscar socorro nesses objetos de fé, nesses objetos religiosos, que a doutrina católica romana ensina as pessoas a crer que encontrarão proteção, salvação, graça. Tudo isso é mentira, essas pessoas vão se decepcionarem. Quando saírem deste mundo para a eternidade, vão se decepcionarem. Eu digo isso com toda certeza e com muita tristeza no meu coração, porque eu sei que quem vai prevalecer é quem está na palavra de Deus. O salmista diz no Salmo 119, versículo 116, ele diz: Senhor, sustenta-me com tua palavra para que eu não pereça, para que eu não me envergonhe, para que eu viva e não seja decepcionado. Porque quem está na palavra de Deus não será decepcionado. Todos aqueles que estão crendo nessas doutrinas religiosas, seja qual for ela, vai se decepcionar. Milhares e milhões de pessoas vão se decepcionar porque estão esperando o socorro de Maria e vão ver que essa que eles creram não existia e não podem socorrê-la. Usam um argumento melancólico, né, chantagioso, de emoção. Ah, mas ela é a mãe de Jesus. Você não acha que o filho não vai atender o pedido da mãe? Não, porque no céu não tem mãe, porque no céu não tem mulher, porque no céu não tem uma co-mediadora, uma co-intercessora. No céu só há Jesus e ele nos ensinou a se dirigir a ele. Jesus não mandou ninguém buscar intercessão em Maria, nem apóstolo, nem discípulo algum. Ele disse: vinde a mim, aprendei de mim, rogai a mim, invocai tudo que pedir o Pai em meu nome. Então, gente, vamos orar por esse povo.
Vamos orar pelo povo católico, irmãos, para que Deus abra a mente dessas pessoas, que sejam libertos, que alcancem a salvação de suas almas, enquanto ainda têm oportunidade, estão vivos, para que não sejam decepcionados e sigam o caminho da condenação quando partirem desse mundo. Objetos de fé. A igreja romana cria muitos objetos de fé. Isso dá muito lucro. A venda de imagens, a venda de objetos de fé, a venda de tantas coisas que tem lá. Dão muito lucros. A igreja evangélica também está criando isso porque percebeu que dá muito lucro. As igrejas evangélicas, muitas igrejas evangélicas estão criando objetos de fé, rituais, para levar as pessoas a acreditar que através desses objetos, através desses rituais, elas vão alcançar a bênção e graça de Deus. Isso está rendendo muito lucro aos pastores, aos falsos líderes que estão na frente com essas ideias, criando esses movimentos, criando esses objetos de fé, ensinando as pessoas que vão alcançar graça por eles. Mas eu vou chegar lá. Eu vou levar uma refutação sobre esses ensinos errôneos, sobre a doutrina maldita, errada, que as igrejas evangélicas estão ensinando o povo. Vai chegar lá. Portanto, nessa hora, essa é a instrução apologética cristã sobre os conceitos doutrinários católico romano. Que você aprenda, meu irmão. Você, meu amigo católico que está assistindo agora esse vídeo. Não fique com raiva, não deixe o diabo jogar ira no seu coração. Analise tudo isso que foi falado, examine a palavra e que a luz de Deus, a luz do Evangelho da glória de Cristo, a luz da verdade que é a palavra de Deus, ilumine o teu entendimento e que você se converta à verdade, conheça a verdade e seja liberto em nome de Jesus. Esse é o desejo do evangelista Wellington Ramos, desejando a partir de agora a salvação da tua alma pelo esclarecimento dessa verdade que foi levada a você nesse vídeo de instrução apologética cristã contra os ensinos católico romano, as doutrinas, não as pessoas. Aprenda isso, o evangelista Wellington não está se referindo às pessoas. Estou aqui trazendo instruções contrariando conceitos doutrinários que faz o homem viver em maldição, desprezando a verdade de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.